Olá, alunos do sexto ano, né? Tanto os professores, gestores e quem aí estiver assistindo a gente. Bem-vindos para mais uma aula de tecnologia. Eu sou a professora Fabiana e hoje eu vou estar aqui junto com a Juliana. Tcharam! Voltamos! Voltamos e ontem eu estava aqui, Fabiana. No caso, você voltou ainda mais, né? Mas voltamos, falamos que íamos voltar com a aula de tecnologia e aqui estamos, aqui estamos. Isso, aula de tecnologia. Tecnologia. Muito bem, sejam bem-vindos, professores, todo mundo aí que a Fabi já falou, e principalmente nossos queridos alunos. Ontem eu era uma professora de educação física, hoje me transformei em professora de tecnologia. Antes que vocês comecem a perguntar aí no chat, é isso mesmo. Eu e a Fabiana temos mais do que um componente curricular. A Fabiana é professora de sociologia do ensino médio e eu tecnologia. Hoje a nossa aula vai tratar de um assunto bem sério, muito sério. Você sabe os riscos que você corre na internet? Será que sabem? Então, ontem, durante a aula com a professora Mara, eu peguei várias situações que eu já contei tudo para a professora Fabiana e que a gente vai tratar aqui. Para começar a nossa aula sobre comportamento digital, professora Fabiana, comportamento digital, o que é isso? Então, lembra que na última aula a gente já tinha conversado, né? A gente já tinha falado sobre essa questão de como a gente se porta na internet, de toda essa questão de segurança. Então, como a gente tinha pedido para vocês também darem opiniões e dicas sobre o que a gente podia trazer para vocês, a gente decidiu falar sobre comportamento digital. Então, o que a gente pode fazer aí quando a gente está na internet para que a gente tenha segurança, né? Para que a gente passe para as pessoas uma boa impressão, entre outras coisas, porque hoje, né, se a gente for pensar, a internet virou ali um cartão de visita. Hoje vocês estão no sexto ano ainda, mas daqui a pouco, quando vocês chegarem no ensino médio, forem para a faculdade, para o mercado de trabalho, vocês vão começar a perceber que, às vezes, a sua rede social pode virar aí o seu currículo quase, né? Vira aí um portfólio de quem você é. Então, é importante a gente ter esses cuidados, porque a gente leva uma vida na internet, né? Se a gente for pensar dessa maneira. Totalmente, Fabiana. Então, assim, você está querendo dizer, Fabiana, que o que eles estão fazendo agora, no sexto ano, vai ficar para o resto da vida? Exatamente, galerinha, é isso. Vocês irão ter que conviver com essa situação. Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu coloco aí na tela a primeira pergunta, a primeira interação. Quanto tempo por dia você acha que gasta online? Então, quanto tempo do seu dia você fica online? Um minutinho para vocês responderem aí no chat para nós. Muito obrigada pelas interações de vocês aqui. Né? A gente tem aqui algumas respostas. Então, o Leonardo falou que fica 5 horas por dia. A Maísa falou que 9 horas. O Rafael falou que o dia todo. A Gabriela falou 18 horas. O Anthony falou 12 horas. E muitos de vocês estão falando aqui com o telefone 24 horas, o dia inteiro, 5 horas. Então, aparentemente, somos muito fortes nesse negócio do uso da internet, hein? É isso aí. Galera, a gente leu aqui que vocês tinham comentado do meu som, que não estava tão bom, do microfone. O pessoal da equipe da produção aqui, que são maravilhosos, tentaram arrumar. Se não tiver bom ainda, manda lá no chat que a Fabi está de olho. Mas assim, gente, vamos começar. Não estamos aqui para brigar por quanto tempo vocês ficam no celular, online. Não é esse o momento, tá? Vamos até fazer uma questão aqui. Professora Fabiana,
Quanto tempo você fica online? Mais do que eu deveria. Ah, tá vendo? A gente não tá aqui nesse momento para brigar com vocês, se vocês ficam muito ou pouco. A questão que a gente quer tratar é o que vocês fazem. O que vocês utilizam, como, de que maneira, de qual comportamento, com qual comportamento. Põe aí na tela para gente, por favor. A internet é uma rede mundial que tem como objetivo interligar computadores, tablets, celulares, e-readers, entre outros, para fornecer ao usuário o acesso a diversas informações. Nasceu na época da Segunda Guerra Mundial, era uma plataforma de comunicação entre tropas, mas hoje faz parte do nosso dia a dia. É usada para trabalho, diversão, comunicação e até mesmo para assistir às nossas aulas, né? Então, eu acredito que tem muitos professores aí que estão falando. Eu passo bastante tempo por conta da interação com os meus alunos da escola, para assistir às aulas, e vocês também, né? Foi tomado esse cuidado para vocês não ficarem o mesmo período que vocês ficavam na escola, com aulas aí, com a gente aqui na TV, ou no computador, no celular, mas a gente quer falar um pouquinho mais a fundo. Ontem, especificamente, eu vou dar exemplo real, tá? Eu tive que fechar, eu e a professora Mara, tivemos que fechar o chat do 6º ano, professora Fabiana. Na verdade, para ser bem honesta, aparentemente a gente também está tendo que fechar, porque as mesmas mensagens que você recebeu ontem na aula de educação física, a gente está recebendo agora na aula de tech, e antes da gente começar a aula de tecnologia, eu já estava olhando o chat das aulas de português que eles estavam tendo, e já estavam aparecendo essas mensagens. Então, eu acho que, assim, a nossa preocupação hoje está muito maior com vocês do 6º do que, por exemplo, com o pessoal do ensino médio ou até o pessoal do 8º e 9º ano. Porque, por mais que, claro, a gente tem esses problemas do chat, que a gente conversa com todos eles, mas a gente está vendo que existe uma preocupação adicional com vocês, que nessa idade já estão aí com um comportamento bem preocupante. Então, galera, eu vou dar uma dica para quem está falando aí coisas que chegam a ser até pornográficas. Infelizmente, é essa palavra que a gente tem que usar. Quando você faz o login, ou seja, quando você entra no sistema do CMSP, quando você entra na sala, aquele teu nome e o RA, aquele número, eu consigo descobrir quem você é. Qual escola você estuda, o telefone do seu responsável. Pois bem, será que seu responsável ia gostar de saber que você está colocando esse tipo de questão para todo mundo ver? Então, a partir do momento em que você está ali no chat, muitos alunos estão achando que, por estarem por trás de uma tela, são anônimos. E viram pessoas que não são na vida real. Né? E, na verdade, não é assim. Ontem, eu identifiquei vários alunos, e, infelizmente, alunas, que tiveram um comportamento de falas que não é apropriada para não é apropriada para a gente falar em nenhuma rede social, nem no Face, nem no Instagram, nem no chat escolar, né? Ai, mas eu não estou aí, não estou nem aí, ninguém está vendo, meu professor não está vendo. Você que pensa. Existe um setor, né, Fabi? Sim. Que é só para isso. Ontem, a solicitação para fechar o chat não veio de mim, da Mara, veio dos nossos diretores, superiores a nós, por conta do que estava virando aquele chat. E aí, Fabiana? Então, eu estou vendo algumas mensagens de vocês aqui, e o que acontece? Primeiro, quando a gente fala esse tipo de coisa, vocês têm que entender que, além de um monte de riscos que a gente vai falar durante a aula, por exemplo, eu vi que muitos de vocês estão falando, fecha o chat enquanto está a explicação e tudo mais. Só que qual é o problema quando a gente tem que fechar o chat por causa desse tipo de comportamento? Vocês aqui estão dando feedback de como está o nosso áudio. Então, enquanto vocês foram para a atividade, eu desci ali e avisei que vocês estavam dizendo que vocês não estavam ouvindo a Ju, como vocês estão falando, que eu estou falando muito alto. No caso, eu estou falando normal, né? Mas aí eu falo um pouco mais baixo, já que o microfone está aumentando.
E além de que, muitas vezes, durante a aula, vocês vão lá e colocam dúvidas, vocês fazem comentários, o que para a gente é importante, né? A gente quer justamente ter essa troca. E quando os colegas, né, impossibilitam que exista essa troca, quem perde somos todos nós. Inclusive a gente aqui, que quer, às vezes, ter um feedback, a gente quer aqui ter uma conversa legal. E a gente acaba tendo que parar isso por causa desses comportamentos. E mais do que isso, eu não sei se vocês têm a ideia, a noção, de que vocês não são anônimos da internet, em nenhum momento. Mesmo que você coloque lá como anônimo, você não é anônimo. Principalmente no centro de mídias, você entra com seu RA, entendeu? Você entra com seu cadastro da escola. Então, isso vai uma hora chegar até os seus responsáveis. Então, vocês precisam entender, desde pequenos, né, que tudo que a gente faz vai gerar uma consequência. Inclusive, as coisas que a gente faz na internet. Não só as coisas que a gente faz na escola ou a gente faz na rua geram consequências. A internet também gera. Então, a gente precisa fazer essa conscientização junto com vocês, porque vocês mesmos veem os colegas reclamando do quanto isso atrapalha, para poder fechar o chat, e você realmente quer ser aquela pessoa desagradável que ninguém quer por perto, porque você está atrapalhando? Você sabe, Fabi, que eu recebi... tem um monte de aluno que adiciona a gente aí no Instagram, né? Sim. Teve um... Desculpa, pessoal. Teve uma questão que me adicionaram e uma menina pediu para mim, professora, por favor, estou te pedindo para fazer alguma coisa no chat, que às vezes eu não consigo colocar a minha pergunta não é lida, exatamente por conta das outras coisas que vocês falam. Ah, então tá bom, vocês querem que a gente fique assim, ó, estátua. Não é isso. A gente quer que vocês interajam, mas sobre a aula, sobre a realidade. E aí, o que a gente quer mostrar para vocês aqui, não é só o perigo de você colocar o número do seu telefone aí no chat, ou alguma coisa ofensiva, né, homofóbica, racista. Não é essa a questão. Isso... Alguém ligar para o seu pai, para a sua mãe, para a sua avó, falando, quem vai sofrer a punição é somente você. Ponto final. Mas e se você faz isso num Facebook, num Instagram? E aí? O que isso repercute na sua vida? Só para vocês entenderem um pouquinho mais, eu vou colocar um texto aí na tela, vamos ler acompanhando. Vamos aí comigo. Quando nos cadastramos ou usamos a internet, nossos dados ficam registrados, quer seja por meio do IP, que é Internet Protocol, que usamos, ou das informações que preenchemos. Esses dados podem ser usados para muitas coisas, e por isso, precisamos ficar atento com eles. O Google, por exemplo, usa os nossos dados para sugerir compras ou sites, além de mostrar coisas que poderão ser de nosso interesse, assim como o Instagram e o Facebook. Vou dar um exemplo aqui para vocês agora. Tira da tela, volta aqui. Volta eu. Aí, beleza, depois a gente termina de ler. Eu vou comprar um presente para a Fabiana, só que não. Ah, chateada. Aqui, ó, já fiquei até emocionada. Falei, ai, não acredito. Ela estava lendo, ela parou, olhou para minha cara. Não, só que não, tá? Digamos que a gente usa o mesmo computador, ela, né, usa o mesmo, vou mostrar alguma coisa no meu celular, no meu tablet para ela, e aí eu procurei um presente para ela. Toda vez que eu abrir as minhas redes sociais ou Google, vai aparecer promoção daquilo que eu ia comprar para a Fabiana. Então, eu vou comprar para a Fabiana um tênis novo, porque ela vai começar a fazer atividade física, e aí ela vai correr na rua, eu vou comprar um tênis novo. Ela vai pegar e vai descobrir a minha surpresa. Por quê? Porque a internet porque alguém leu o meu pensamento, Fabiana? Então, muitas empresas, elas usam essa coleta de dados, né, do que a gente faz, para justamente, por exemplo, direcionar campanhas publicitárias para quem vai comprar. Então, se a gente comparar o meu computador, o da Ju e o de vocês, é muito provável que as propagandas sejam completamente diferentes. Exatamente porque ele vai ver o que a pessoa que está usando aquele computador mais pesquisa, e aí, por causa disso, ele vai lá direcionar todas essas mensagens. Mas não quer dizer que esse uso de dados seja apenas com essa intenção. Né? Então, é óbvio que existem ali outras coisas que são bem legais, por exemplo, o Google. Se você lá digita Google só na pesquisa, sem escrever o .com.br, ele vai te direcionar, por exemplo, para o Google Brasil.
Porque justamente pelo seu endereço de IP, que é o código da sua conexão, que é o código do seu computador, né, como se fosse o RG do seu computador, ele vai verificar que você está no Brasil, então ele já vai fazer esse direcionamento, né, não é para todos os sites, mas muitos sites ele já direciona, ou ele te dá a opção de você traduzir aquele site, né, ou te encaminhar para alguma coisa mais relacionada ao que você vê. Então, esse uso de dados que a gente tem acaba com essa ideia de que a gente pode ser anônimo. Não existe essa questão de você ser anônimo na internet. Estou escondida, ninguém me vê, Fabi? Exatamente. Pode não ter o seu nome, mas em algum lugar vai ter o registro que você entrou. Então, seja o registro do seu computador ou do seu login. Então, esse negócio de, sou anônimo na internet, não existe. Não existe. E aí, mais uma vez, nós estamos levando a aula, assim, tipo, brincando, dando risada, Sim. falando coisas assim, mas o assunto é muito sério. Pergunta aí para o seu professor, pergunta para o seu responsável se realmente o que a gente está falando não é sério. É muito sério, galerinha. Então, vamos continuar a nossa leitura aí bonita. Mas a internet não é tão segura assim. Pessoas podem compartilhar seus dados para usá-los de maneira negativa ou até mesmo para ir atrás de você. Fiquei com medo. Quando colocamos nossos dados, como onde moramos ou onde estudamos, estamos dando essa informação, não apenas para os nossos amigos, mas a todas as pessoas que têm acesso ou chegaram por algum motivo ao nosso perfil. E não sabemos qual a intenção de todas elas. Pois é, galerinha. A Fabiana usou, a gente trabalhou esse tema no ensino médio também, e a Fabiana usou um exemplo que eu achei magnífico. Alguém anda na rua falando, oi, tudo bem? Meu endereço é tal. Oi, tudo bem? O número do meu telefone é esse aqui. Oi, tudo bem? Olha, o número da conta da minha mãe, de banco, é esse aqui. Olha, lá em casa, a gente tem R$1.000 guardado. Vocês passam assim? 1.000 não, na minha casa eu acho que tem uns R$10, tá, Fabiana? Fabiana, fala comigo. Eu estou vendo aqui, se possível, pode fechar o chat, por favor, porque aparentemente o pessoal ainda continua não levando a sério e tem muito aluno que está falando que está atrapalhando a aula por causa das conversas no chat. Então, já que a gente tem que ter essa questão de tirar esse direito de vocês, eu acho que é uma perda para todo mundo, mas tudo que a gente faz tem consequência. Eu vou até cortar agora, Pode, Fabi, vai lá. porque é igual, quando você faz uma publicação que, por exemplo, está fora dos acordos do Facebook ou do Instagram, você é bloqueado do uso, às vezes por 7 dias, 1 mês, enfim. E isso vale para qualquer lugar. O Centro de Mídias, a gente quer que seja um ambiente onde vocês se sintam livres para poder conversar com a gente, tirar suas dúvidas, porque a gente sabe que é difícil não estar numa aula presencial. A gente sabe que é difícil a gente conseguir responder tudo que vocês têm para a gente só por um aplicativo, né? Vocês são muitos, então a gente quer que esse momento vocês tenham a oportunidade de tirar suas dúvidas, né? Conversarem com a gente. Só que se vocês não viabilizam isso, e eu falo vocês, mas eu sei que não são todos, é aquela meia dúzia, a gente acaba tendo que cortar os direitos de quem deveria estar mandando mensagem. Então eu vou pedir para bloquear o chat, porque muitos de vocês estão falando que está atrapalhando, que vocês estão quase saindo da aula por causa das coisas que estão escrevendo no chat, e a gente volta a abrir depois em interação ou quando a gente tiver uma pergunta. Jura, Fabi, que tá assim? Galerinha, vamos entender, vamos compreender. É exatamente o que a gente estava falando. Se vocês ficarem divulgando da vida de vocês aí para todo mundo, é a mesma coisa que eu estou andando com o meu celular. Cadê o celular? Manda aí, Fabi. Andando com o meu celular assim, ó, me roubem. Roubem. Eu acho que a gente pode relacionar, eu acho que a internet é a nossa vida do dia a dia. Né? Eu acho que, voltando ao exemplo que a própria Ju falou, você não chega na rua e fala, oi, tudo bom? Eu moro em tal lugar. Oi, tudo bom? Esse é meu telefone, meu RG, esse é meu cartão do banco e a senha. Então, por que a gente acha que tudo bem fazer isso na internet? É igual quando a gente fala sobre, porque clonaram meu cartão ou clonaram minha conta porque eu estava num site ali que não era muito confiável. Mas será que você já parou para pensar que a gente pode fazer ali uma analogia, né, fazer uma comparação com a nossa vida real? Se você vai numa padaria comprar pão, e aí você vê uma padaria ali, toda limpinha, bonitinha, arrumadinha, e do lado tem uma padaria que está saindo ali uns ratos, umas baratas, uns bichos estranhos. Deu até arrepio, Fabiana.
Aqui, ó. Para onde você vai? Na padaria que você sabe que é segura, que você tem certeza que é limpa, higienizada, ou você vai na outra? Então, tem muito disso da gente achar que a internet é muito longe da nossa vida real. Mas a gente tem que pensar que é muito parecido. As mesmas coisas que a gente tem de tomar cuidado, de não se expor, de não falar para as pessoas aonde a gente vai ou deixa de ir, também acontece na internet. Só que o fato da gente não ver a cara das pessoas, às vezes faz com que a gente esqueça que por trás daquele usuário tem alguém. E alguém que justamente por você não conhecer e não saber o rosto, você também não sabe a intenção. Você não sabe se todas as pessoas que veem o seu perfil, que leem as suas informações, ou que estão lendo as suas mensagens, são pessoas confiáveis que não vão fazer nada de negativo com você, né? E a gente não está falando, porque só para fazer um adendo, porque alguns falaram, mas e o aplicativo? No caso do centro de mídias, é um pouco diferente, porque todo mundo que tem acesso ao aplicativo, ou é aluno, ou é professor, ou é funcionário daqui, que é o pessoal que está com a gente. Só que o comportamento que vocês têm no centro de mídias, eu tenho quase certeza que é o comportamento que vocês têm fora dele. E né? isso é preocupante. Aí está a nossa preocupação em fugir um pouquinho das habilidades de tecnologia e trazer para vocês uma aula sobre a questão do comportamento de vocês. Que, pelo jeito, está servindo para alguns, mas para outros não. E aí, o que a gente vai precisar fazer? Né? Infelizmente, não podemos voltar para a escola, né? Era a vontade de todos nós, mas temos que nos adequar, né? Os professores estão nos adequando, estão se adequando à família. E aí, o que você vai lá e está expondo e está colocando? Vamos abrir? Vamos dar mais uma chance, Fabi? Ou você acha que ainda não? Eu acho que talvez a gente podia só dar uma introdução em pegadas digitais para eles entenderem, e aí a gente abre para ver se entrou aí, ó. Se eles entenderam a ideia. Isso aí. Vou colocar para vocês uma imagem para vocês entenderem mais ou menos do que a gente está falando. Digamos que a parte de cima dessa imagem, dessa ilha que vocês estão vendo, é a parte que a gente vê facilmente na internet. Só que tem tudo isso ainda por detrás. Né? Tudo isso na parte obscura, na parte maldosa. E aí o pessoal citou muito nas outras aulas, sobre Deep Web, Dark Web, que são como se fossem hackers, pessoas muito sábias na internet e que têm a possibilidade de descobrir muito além do que a gente imagina. Por que a gente está falando aqui? Aquilo que vocês expõem. Né, Fabi? E eu acho que, assim, quando a gente fala sobre isso, por mais que vocês tenham muito conhecimento, e eu sei que vocês têm super facilidade para usar o celular, essas coisas, mas, ao mesmo tempo, às vezes falta essa malícia, sabe? Esse conhecimento que pode ajudar a gente a vamos dizer, a se fazer seguro, né? Até essa segurança online. Quando a gente fala sobre a Dark Web, Deep Web, que todo mundo fica curioso, a gente tem que pensar que, assim, todas as ferramentas, boas ou ruins, as pessoas têm as escolhas de usarem para o bem e para o mal. É o lado obscuro, né, Fabi? E isso qualquer coisa. Inclusive, assim, a gente poderia estar usando, por exemplo, o centro de mídias para algo negativo. É uma escolha nossa, né, no caso de uma rede inteira, fazer com que a gente possa usar a internet, né, usar os meios que a gente tem para continuar, né, para que vocês não fiquem parados todo esse tempo e tudo mais. Então, é sempre uma escolha. E quando a gente fala sobre a Deep Web e a Dark Web, a gente está falando sobre pessoas que podem, muitas vezes, né, não são bem intencionadas, e que têm um conhecimento de informática que muitos de nós não chega assim... Nem 1%, Fabi. Maior, bem menos de 1%. Então, a gente tem que lembrar que todo lugar onde a gente vive é arriscado. Né? Aqui pode ser arriscado, né? Mas a gente tem que fazer ao máximo para que a gente consiga estar seguro, né? Que a gente consiga ir lá e guardar as nossas informações. Por exemplo, a gente consiga ter a privacidade que a gente deveria ter na internet. Então, por exemplo, será que você quer que todas as pessoas que acessam o seu perfil do Facebook ou do Instagram, que está lá aberto, que saibam onde você estuda, que saibam onde você mora, que saibam onde você está? Porque você tem que lembrar que não são só seus amigos que têm esse acesso, né, à sua conta. Existem milhares de pessoas que podem olhar lá, eu estou olhando, por exemplo, o perfil de um amigo ou de outra pessoa, eu vejo você e falo, olha que pessoa, não sei o quê, clico lá e eu já tenho o histórico da sua vida inteira.
E se a gente não faz isso pessoalmente, justamente pelo risco que a gente sabe que tem, por que vocês acreditam que na internet esse risco também não exista? E ainda é pior, porque realmente você não sabe quem está vendo isso. Você não sabe a intenção da pessoa que está tendo todo esse acesso. Então, é por isso que a gente precisa entender essas políticas de privacidade, como a gente pode proteger os nossos dados e começar a entender que a gente não está tão escondido quanto a gente acha que está. É aquele concordo, aceito, né? Você concorda com os termos? Eu concordo, aceito. Ninguém lê. Ninguém Aquelas lê. letrinhas pequenininhas. Só vai lá, concorda e aceita. E aí? O que isso pode repercutir? Né? E aí, pensando, indo na linha que a Fabi está falando, a gente tem a questão também de aquilo que a gente faz, fica. A internet nunca esquece. Então, vamos lá. Né? A Fabi falou Beyoncé, todo mundo conhece, né? Aí, há muito tempo atrás, ela tiraram uma foto onde ela não estava tão bonita, porque é difícil aquela mulher ficar feia, né? Mas tudo bem. Ela não estava tão bonita. E ela mandou apagar aquela foto da internet. Mas todo ano alguém vai lá e coloca, tá vendo aqui, ó? Você mandou apagar, mas a gente não esquece não. Tá aqui a foto que você não gosta. Teve uma questão com um jogador de futebol, que ele tirou foto há muitos anos atrás, ele joga num time, e ele tirou muitos anos atrás uma foto com a camiseta do time rival. E aí os torcedores foram lá e pegaram pesado. Então, assim, tomem cuidado em tomar partido ou não, em levantar uma bandeira, no que você expõe do seu pensamento e que você pode mudar. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo com isso, porque, por exemplo, eu acho que vocês já viram aí youtubers famosos que a galera vai lá, desenterra uns tweets, umas postagens de 10 anos atrás, e às vezes é uma postagem racista ou preconceituosa, e aí a galera desenterra. Só que o que acontece? Em 10 anos, as pessoas mudam muito. Pode ser que não mude, né? Mas as pessoas mudam. Então, às vezes, ele escreveu num momento onde ele era uma pessoa, né? Eu vou usar até a palavra idiota, que ele era idiota, escreveu qualquer coisa, escreveu um monte de besteira. Todos nós temos as nossas fases idiotas, gente. E aí, ele cresceu, ele amadureceu, ele entendeu que todo aquele discurso dele estava errado, só que as pessoas desenterraram algo que ele falou há muitos anos atrás e usam isso contra ele. Então, muitas vezes, quando vocês escrevem coisas na internet achando, ninguém vai ligar, ninguém vai perceber. Tô com raiva mesmo, tô brava, não tô nem aí, vou xingar. Isso pode repercutir, porque as leis também se aplicam à internet. Se você falar mal de alguém, se você humilhar ou ofender alguém, isso também se torna um crime online, entendeu? Existe até hoje uma delegacia de crimes digitais. Então, tudo isso que vocês acham que não tem consequências, que está tudo bem, é a maneira com que as pessoas te veem. Por exemplo, quando você está falando essas besteiras aqui no chat, você acha que as pessoas vão olhar você com bons olhos? Eu vejo que muitos de vocês, às vezes, postam coisas no centro de mídias, tirando print das conversas ou do chat, né? E primeiro que não pode, porque a pessoa que está lá mandando mensagem no chat pode te processar, porque você não pode compartilhar coisas de alguém sem autorização dela. Inclusive imagem, né? Tem as questões aí de imagens que mudam uma coisinha ou outra e postam, né? Que são os memes. Se eu quiser, olha, eu não gostei, eu posso ir lá e denunciar e pode até chegar a ser preso. Sim, a gente entende que tem um grau ali que a brincadeira está no saudável ainda, né? Está tudo bem. Só que, vocês já pensaram se isso, por exemplo, sai daqui e eles postam em algum lugar, ou outras pessoas ficam sabendo? Essa imagem que você quer que as pessoas tenham de você, será que quem você é na internet reflete realmente quem você é na vida real? Porque, às vezes, o anonimato dá coragem para a gente fazer algo que a gente não faria se as pessoas soubessem que nós somos, quem a gente é, né? E talvez isso fale mais sobre a gente do que qualquer outra coisa. Então, por que você tem esse tipo de comportamento só quando ninguém está conseguindo olhar para o seu rosto? Será que realmente esse é um comportamento que deve ser feito? A gente tem que pensar justamente nisso. Será que eu estou fazendo algo correto, sendo que eu não faria se tivesse alguém olhando para mim cara a cara? Então, dá uma coragem, uma força que não é a realidade. Então, quem é você quando está online? Pensa bem, vamos fazer essa reflexão de
o que eu estou passando é o que eu sou? Eu vou pedir, então, ó, confiando em vocês, vou pedir para abrir o chat para vocês responderem. Só que se continuar, a gente vai fechar de novo. E vocês têm que entender que quem perde somos todos nós, que a gente podia estar tendo uma aula super legal aqui, acompanhando as interações. E estamos aqui, ó. Gente, ó, não é uma bronca. Não é, a nossa aula hoje não é essa questão de tipo, ai, essas duas professoras são doidas, chatas e tal. Na verdade, nós estamos tentando ajudar vocês para que aconteça coisas piores, né? Tanto a sua mãe lhe receber ligação, olha, sua filha, seu filho está fazendo isso, 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 e aí cada pai, cada mãe aí tem cada responsável tem a sua questão de como lidar com isso, ou até mesmo algo mais grave, que eu não quero falar em coisa muito ruim, não, por isso que eu dei uma engolida aqui. Você sabe, Fabiana, outra coisa que eu lembrei? Teve uma menina que mandou para mim, uma vez eu falei, gente, não divulga o número do telefone de vocês, é perigoso, falei em uma aula. Aí a menina falou assim, realmente, professora, ficaram me passando trote. Porque ninguém vai fazer o mal dos piores, mas alguém pode pegar o teu número e começar a zoar com você. Às vezes até um amigo achando que é brincadeira saudável. Mas a brincadeira saudável é quando é para os dois lados, né? Os dois estão gostando. Agora, como apenas um só dá risada, aí não é legal. Então, assim, quem é você como aluno no chat do CMSP? Quem é você no Face, no Instagram? Né? Eu tive um cuidado, galera. Vocês acham, às vezes, que professor é um ser, sei lá, do outro planeta? Que a gente é só professor, né? 24 horas por dia. Mas nós somos pessoas normais, humanas, fazemos tudo aí que vocês gostam de fazer também. Então, a gente gosta de bagunçar, gosta de dar risada, gostamos de festas. Então, eu tive um cuidado de fazer um Instagram exclusivo para professora Juliana. Né? Que é essa pessoa que vocês estão vendo aqui, que não é a pessoa que meus filhos veem, né? Então, para não ficar expondo a imagem dos meus filhos, expondo a imagem dos meus amigos que às vezes não querem, para as pessoas que às vezes a gente pouco se conhece, né? Vocês me veem aqui, mas às vezes eu não sei. Ao menos quando mandam assim, oi, professora Juliana, eu sou aluno de tal escola e tal, e aí a gente acaba se conhecendo um pouquinho melhor. Mas a questão que a gente quer tratar é que a minha vida pessoal, aquilo que eu faço dentro da minha casa, eu não quero expor para todo mundo, apenas para os meus amigos. Tá? E aí eu criei um de professora, Fabi, para ter essa divisão, para mostrar quem é a professora Juliana, que é diferente da pessoa. Juliana, assim como a Fabi, né? É que eu acho que, assim, a gente, por mais que a gente seja autêntico, eu não vou te dizer que se você me encontrar na rua, eu vou ser muito diferente do que eu estou aqui. Então, a gente é meio bagunceira para sempre, né? Exato. A gente tenta não, mas a gente está tentando, Fabi, segurar um pouquinho. Não, eu estou tentando aqui, ó, sério, é seríssima. Isso aqui, ó, sério, é seríssima. Mas o que acontece? Tem certas coisas da nossa vida que são particulares. Então, a gente acaba tendo que ter essa diferenciação. Como tá aí, Fabi? Olha, eles estão se comportando melhor do que eu imaginava. Ainda temos aqui algumas pessoas que estão... Você vai falar o nome de quem que é? Tem o Gustavo Ferreira, que eu acho que é Ferreira, porque tá Fer com 2 R's, que ele tá falando coisas aqui muito erradas. Meu amor, só que não. Então, o que a gente quer falar para vocês essa aula que vocês estão tendo agora, o ensino médio também teve a mesma aula. Na verdade, a única diferença é que a gente deu um foco maior para a questão do trabalho, para falar sobre coisas depois da escola, mais uma coisa vida adulta, porque eles já estão lá. Mas não é uma bronca para vocês, é algo que a gente percebe que, indiferente da idade, inclusive gente mais velha, da nossa idade ou mais velha que a gente, são erros que essas pessoas também cometem. Então, se a gente começar a tomar esses cuidados desde cedo, a gente começa a se blindar de problemas futuros. A gente começa a se blindar da galera vir daqui 10 anos e pegar uma conversa que, na verdade, estava errada. Exato. Alguns de vocês colocaram assim, a Gabriele falou que nunca postou algo que prejudique alguém. A Larissa menciona que usa as redes sociais de forma consciente. Legal, parabéns pra você. O Eduardo menciona que é uma pessoa que não faz coisas proibidas na internet. E o André agradeceu que a gente fechou o chat. A única coisa é que, eu nunca fiz nada que fosse proibido na internet. Eu vou usar esse seu comentário, porque assim, a questão não é porque algo não é proibido que deve ser feito.
entendeu? Existem coisas que não são proibidas. Na internet você pode falar o que você quiser, mas será que realmente é certo você falar o que você quiser? Será que é certo você acabar ofendendo pessoas ou atrapalhando? Então a gente tem que pensar que a gente não tem que fazer só a questão, não, se não é proibido eu vou fazer. A gente tem que pensar se eu gostaria que isso estivesse acontecendo comigo, eu gostaria que eu fosse visto como alguém chato, como alguém desagradável. Mas às vezes, Fabi, a proibição até vem dos responsáveis. Eu falo isso por conta do meu filho. Então, eu proíbo algumas questões, algumas coisas dentro de casa que ele faça. Então, de repente, a proibição também tem essa do olhar dos pais, né, Fabi? Mas a gente já fica muito feliz por estar tendo um pouquinho mais de consciência. Essa aula aqui foi a pedido de vários professores. Então, os outros professores, nas outras componentes curriculares aí que vocês vão ter, vão estar de olho também e vão contar pra gente se vocês mudaram o comportamento depois dessa nossa aula. Sim. E para isso, a gente tem na tela aí de vocês algumas regrinhas. Regras de uso da internet, Fabi? Exatamente. Eu acho que pode ser até aí vamos dizer, um acordo nosso. Opa, gosto de acordo, hein? Então, vamos lá. Primeiro, não passarei meus dados pessoais. Quando a gente fala seus dados pessoais, isso inclui também o seu número de telefone, porque você não sabe quem são as pessoas que estão tendo esse acesso. E muitas vezes tem coisas que a gente não quer receber, não quer que as pessoas fiquem importunando. Então, você não vai passar mais seus dados pessoais na internet. Agora outro. Não farei perfis fakes. A gente vai brincar. Eu vou falar um, a Fabi outra, hein? Exatamente. Não farei perfis fakes. Ou seja, eu não vou tentar me passar por uma pessoa que não existe, porque eu sou somente uma. Eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Não espalharei fake news, né? Não espalharei mentiras na internet ou coisas que eu não tenho certeza que são verdades ou não. Isso aí. Não cometerei cyberbullying. Ou seja, não vou ofender o outro, porque ninguém aqui é perfeito. Exatamente. Eu usarei a internet para estudar e não somente para jogar. Isso é boa, né? Essa daí é mais na questão de que a gente tem muitas possibilidades de coisas novas na internet, de aprender outras coisas. A gente fala estudar, não só o centro de mídias, mas ali a gente pode aprender a fazer comida, a aprender um novo hobby, aprender até a fazer crochê. Então, aproveitem a internet também para conhecer coisas novas, né? Para expandir esse universo maravilhoso que a gente pode ter contato. Na próxima aula, sem dar spoiler, na próxima aula a gente vai ter algo assim, né, Fabi? Exatamente. Tomarei cuidado com os dados a serem postados. E isso a gente fala num todo, né? Não somente aqui no chat, que é o que a gente está conseguindo ver, mas também nas suas redes sociais, de maneira geral. O último aí, Fabi? E o último é, não irei flodar o chat do centro de mídias. O que é flodar? É ficar escrevendo um monte de coisa igual, aquele copia e cola, ficar escrevendo presente 300 vezes. É verdade, né? A gente não falou do presente. Porque no caso, se vocês logam aqui e entram na aula, vocês já são considerados presentes, então não precisa. E justamente, às vezes, por vocês colocarem tantas coisas, a gente acaba perdendo, às vezes, informações importantes e tudo mais. Então, o flodar vem de... É uma linguagem que é usada na internet, né, de flood, que é de alagar, de passar muita coisa. Então, o flodar é quando você escreve tanta coisa que a galera se perde ali no meio, Só tem tá? um que pode desse, tá? No final da aula, quem gostar da aula, manda um coraçãozinho. Exatamente. Pode. Só no final da aula, os coraçõezinhos no final da aula, os coraçõezinhos, pode. Coraçãozinhos da Juliana é que boa. senão ela chora, entendeu? Gente, se não tem coração, não acaba. Se vai acabar a aula com o coração, não acaba. Aliás, está acabando. Tem alguma questão aí, Fabi? Tô vendo aqui o que eles estão colocando. Eles estão elogiando a aula, estão aqui... Olha, tá bem legal, o pessoal aqui tá respeitando até que bastante. Estão falando muita coisa, né? Mas eu acho que tá muito melhor do que estava antes. Eu vi que... Eu acho que vocês entenderam aqui, ó. Eles são uns fofos, eles são bonzinhos. Você tem que ver. Calma, não fica assim, não. Então, gente, como a nossa aula está aí acabando, se vocês têm uma dúvida, escreve bem rapidinho, que senão a gente não vai conseguir responder. Se está tudo entendido, perfeito, maravilhoso, então é só sucesso. Já começaram a mandar os coraçõezinhos aqui, hein, Ju? Ai, Fabi, sério. Gente, eu fico assim, ó, pior que a pessoa é meio cega, né? Olha quanto coração. Obrigada, gente, obrigada. Depois eu copio, sabe o que eu faço? Copio e coloco lá no meu Instagram, assim, tipo, olha, recebemos um monte de coração. Só que daí eu tiro o nome de vocês. Sabia disso, vou Fabi? printar aqui para você, ó. Sabia que não pode colocar o nomezinho deles?
Não pode, eu tomo esse cuidado. Eu não posso expor sem autorização. Então, tem várias regras que a internet manda aí pra gente. Fabi, tá acabando. Acabou. Tá acabando. 30 segundos, 28, Então, 27. gente, a gente agradece vocês. A gente espera se ver na próxima aula. É sempre um prazer estar aqui. A gente gosta muito de vocês. Nós voltaremos. Né? Nós voltaremos. Então, né, tipo aquela coisa assim, quando você menos esperar, estaremos aqui novamente. Exatamente. Podem mandar aí os coraçõezinhos da Ju. E da Fabi também. E meus também. Agora eu também quero coração. Pronto. Tá bom? Então, até a próxima aula. Coração, coração. Beijo, Ai, meu tchau. Deus. Vai, Fabi, dá tempo.